Olá, pessoal. Estava aqui revisitando a questão da aprovação no CJ sobre a carga horária do psicólogo para 30 horas. E, ao mesmo tempo que eu estava revisitando essa matéria, eu parei para pensar e refletir um pouco. Acredito que algumas pessoas também já pararam para fazer essa reflexão do quão importante é a profissão do psicólogo no mundo. E imagine você se não existisse a figura do psicólogo. Se uma pessoa adoecesse com qualquer tipo de transtorno mental, procurasse apenas um psiquiatra ou algum outro clínico geral, talvez algum outro médico. Como seria o tratamento dessas pessoas? Porque vamos falar da doença, né, do transtorno mais conhecido hoje, que afeta milhões de pessoas, que é o transtorno, né, depressivo e a ansiedade. A gente sabe que os medicamentos, eles não curam a depressão e não curam a ansiedade. Eles tratam os sintomas e que é necessário a gente buscar sempre a causa raiz do problema, o que ocasiona aquele sintoma. E quem faz hoje isso é o psicólogo ou o psicoterapeuta. Então imagine você como que não seria sem a figura do psicólogo hoje no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta. As pessoas estariam se entupindo de remédios, como hoje já tem muita gente que se entope de remédios, né, de drogas, e não trabalham a causa raiz. Parando de tomar o remédio, volta todos os sintomas. E, de verdade, pessoal, a gente vê aí notícias todos os dias de pessoas que tiram as suas vidas, né, para não falar outra coisa, que vai de arrasta, e que, assim, provavelmente não procuraram psicoterapeuta. Fizeram uso de medicamentos, às vezes até uso de medicamentos sem aprovação de um médico, sem um acompanhamento médico, e essas pessoas vão piorando os seus sintomas cada vez mais. Se tivesse procurado um psicólogo, se tivesse buscado uma psicoterapia, talvez estivessem vivos, talvez estivessem por aí, até hoje, nos dias atuais. É muito importante a gente parar para pensar que ainda existem vários preconceitos de muitas pessoas que dizem que a psicologia é para loucos, para malucos, né? Quem nunca ouviu falar, ou quem nunca alguém, né, foi direcionado até você e disse para você mesmo que está aí que você é maluco, que você é doido, que você deveria realmente procurar um psicoterapeuta, que você deveria realmente procurar uma ajuda psiquiátrica ou uma ajuda psicológica. Quem nunca ouviu isso? Será que você que está aí, ninguém nunca disse para você para procurar um psicólogo, um psiquiatra, com um viés pejorativo, dizendo que você é louca, dizendo que você precisa realmente de uma ajuda, enquanto que a pessoa que está dizendo isso, muitas das vezes ela que precisaria de uma ajuda. Quem muito fala do outro, fala de si próprio. Então, a gente para pensar um pouco de como ainda existe esse preconceito. E vou mais além. Vou dizer para vocês que em algumas situações, famílias, né, não vou entrar aqui em nenhum tipo de religião, famílias que viram para a pessoa e diz para o próprio membro da família que depressão não é de Deus, que depressão não é uma doença de Deus, que essa pessoa está distante da fé, distante da religião, que essa pessoa não tem fé, que ela não tem Deus. Será mesmo, gente, que a pessoa que tem um problema de depressão ou um problema de ansiedade, ela não tem Deus na vida dela? Bom, o fato é que a psicologia, ela realmente diz, quando você está estudando psicologia, se você é um estudante de psicologia que está escutando esse vídeo, que está vendo esse vídeo, você há de convir comigo que na própria psicologia existe uma matéria que fala que a religião realmente é uma saída para tratamento dos sintomas da depressão, da ansiedade. Ela realmente ajuda
no sentido de tratar, no sentido de ajudar, de apoiar, como uma corrente de apoio no combate aos sintomas. Mas nada vai substituir a psicoterapia, a análise. Nada vai substituir o tratamento psicológico. E o contrário também existe. Tem gente que fala que a pessoa que é muito bitolada na religião é doente mental, é esquizofrênico, sofre de algum transtorno, porque a religião fez uma lavagem cerebral nessa pessoa. Pais estão, de fato, quando é neste caso, estou falando deste caso, estão prejudicando seus filhos, porque não estão cuidando realmente como deveria cuidar, que é encaminhar uma pessoa para um tratamento talvez até multidisciplinar. Quando eu falo tratamento multidisciplinar, eu falo de profissionais que vão cuidar da saúde dessas pessoas. Um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, talvez até um clínico geral. E também essas pessoas precisam de uma corrente de apoio, de uma ajuda nesse sentido. Então, eu quero dizer para vocês que parem com esse preconceito. Se você ainda tem essa ignorância no sentido de ignorar o conhecimento, de achar que uma depressão, uma ansiedade ou qualquer outro transtorno de personalidade possa ser um distanciamento da fé, eu sinto muito dizer para você, mas você está enganado. Procure se informar. Não faça isso. Não estrague o que já está prejudicado, o que está num sofrimento psíquico muito grande. Como é que você cura uma depressão? Você cura uma depressão indo no médico, olhando as suas taxas hormonais, verificando se você tem algum tipo de deficiência, algum tipo de vitamina, porque pode sim provocar e acionar o gatilho da depressão. Você cuida de uma ansiedade buscando fazer uma caminhada, um exercício físico, dormir 8 horas, fazer uma alimentação saudável, produzindo os hormônios do prazer, que são os hormônios que todo mundo já sabe, serotonina, ocitocina, adrenalina. Assim você cuida da ansiedade juntamente com uma psicoterapia para entender de onde vêm esses gatilhos que ocasionam os sintomas. Sim, é necessário às vezes entrar com medicamento, mas às vezes não é necessário. Às vezes somente uma psicoterapia ajuda. No caso da depressão, também você precisa buscar apoio. Você não precisa ser julgado. A pessoa que está com depressão, ela está em sofrimento psíquico. Ela não precisa de julgamento, ela precisa de apoio. Então, pessoal, por favor, reflitam sobre o quão é importante a profissão de um psicólogo hoje. Ela é imprescindível, ela é essencial. E você, quando uma pessoa diz para você buscar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda profissional, uma ajuda psicológica, faça. Mesmo que a pessoa esteja dizendo de forma pejorativa. Talvez essa pessoa precise mais que você. Um forte abraço.